Boa tarde, gente. Boa tarde, estamos ao vivo aqui no Facebook, no Instagram. Estamos aqui hoje para falar um pouco para todos vocês estudantes aqui ao vivo relacionado aos potenciais impactos ambientais relacionados ao derramamento de óleo, como um assunto muito atual onde todos nós estamos acompanhando. Eu convido você a nos acompanhar, né? Vai ser um bate-papo muito legal aqui com pessoas ilustríssimas, nosso professor de segurança do trabalho. Nós estamos aqui com o professor Heraldo Argolo, doutor e mestre. Estamos também com a mestre Alcione Moraes e a doutoranda Érica Lima, são nossos professores do nosso curso. E estamos assim, muito orgulhosos de estar aqui junto com vocês, tá bom? Então acompanha a gente, vai dando logo aquele like legal pra gente ir acompanhando no Insta, no Face. E a gente vai bater um bate-papo bem legal aqui, né? E espero que você acompanhe, a gente vai estar colocando todo o material referente a esse bate-papo lá no fórum, certo? Da disciplina, e também estaremos disponibilizando para vocês na sala do estudante, tá bom? Então fica de olho, porque olha, só tem assunto massa aqui pra gente hoje, tá bom? Vamos lá acompanhar. Então, passo a palavra para a doutora Érica, né? Doutoranda Érica, que vai estar falando nesse momento pra gente, dando início a esse bate-papo. Então, Érica. Então, como Raíssa falou, né, hoje o tema de hoje é sobre os potenciais impactos gerados em função desse derramamento de óleo que aconteceu e vem acontecendo ainda, né, aqui no Nordeste. Então, como surgiu isso? Então, a partir do dia 30 de agosto foi quando a gente teve o primeiro surgimento sobre esse derramamento de óleo. E aí, foi primeiro nas cidades do Conde e de Pitimbu, né, onde foi no estado da Paraíba, onde tivemos o primeiro vestígio, né, desse derramamento de óleo. Então, do dia 30 para hoje, né, que nós estamos no dia 1º de novembro, nós tivemos uma evolução disso. Houveram alguns dias que tiveram uns picos menores, né? Por exemplo, entre o dia 29 de setembro até 12 de outubro, aproximadamente, tiveram poucos focos, né, desse derramamento. Mas quando chegou no dia 21 de outubro, nesse dia 17 outros locais apareceram com esse foco de derramamento, né? Ou seja, foi uma situação que até hoje a gente ainda continua, né? Continua ainda derramando tudo, né? Tá ainda numa situação sem controle. Então, a situação atual. Nós temos já aproximadamente uma extensão, né, de 2.700 quilômetros já de óleo derramado, onde a região mais ao sul foi ontem, né, que teve esse aparecimento, foi em Porto Seguro, na Bahia. Então, a situação atual com relação aos estados é que a Bahia tem 74 localidades já com derramamento de óleo. Pernambuco está em 4º lugar com 37 localidades. Mas aí vem a pergunta, né? Afinal de contas, o que é esse óleo, né? Que tem alarmado tanto, né? Todo o país, né? Então, para falar um pouco mais tecnicamente sobre esse óleo, né? Sobre a composição do óleo, sobre essa questão da toxicidade que existe no óleo, né? Então, eu vou passar a palavra para o professor Heraldo Argolo. Heraldo, ele fez o seu doutorado voltado nesse tipo de componente, né? E ele vai poder explicar melhor pra gente como é que é composto esse tipo de óleo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a vocês, alunos. Sejam bem-vindos à nossa live, tá? Bem, a princípio eu gostaria de falar para vocês, né? Minha formação, eu sou engenheiro químico e também tenho um doutorado em engenharia química e meu doutorado, como estudante de doutorado, fui aluno do programa de recursos humanos da Petrobras. Bem, a minha tese de doutorado ela foi envolvida exatamente com o tema, né, de uma biodegradação, né, do aço, a ISA 1020, né, imerso em sistemas ou bioreatores contendo diferentes teores de óleo e água do mar. Bem, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho sobre o que seria esse óleo. O petróleo em si, ele já vem da palavra latim, que significa pedra, óleo, tá? Pedra e óleo. Esse óleo, que é o que nós temos visto, é chamado óleo cru. E o que seria um óleo cru? Esse óleo é um óleo que não foi processado.
é um óleo que tem um alto teor de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos orgânicos, né, compostos de química orgânica, compostos orgânicos formados necessariamente de carbono e hidrogênio. Porém, esse nosso petróleo, ele não só é formado por hidrocarboneto. Nele também existem alguns outros átomos, como enxofre, nitrogênio, metais pesados, como níquel, como cromo, como chumbo, tá? E esses compostos, como o enxofre, formam com esses hidrocarbonetos compostos chamados do tipo mercaptanas, por exemplo, tá? E que são compostos que, de uma forma geral, ele vai dando uma certa característica da origem desse óleo, tá? Esse óleo, ele é um óleo pesado, tá? É um óleo do tipo pesado, um óleo com característica de ser um óleo de terra. Como é que nós sabemos que ele é pesado? Bem, um óleo, ele apresenta como se fosse uma espécie de um DNA. Todo óleo tem uma espécie de DNA. E o que seria esse DNA? Ele vai determinar as características da composição, da sua formação, de acordo com a origem que ele foi formado, há milhares e milhares de anos, pela decomposição de resíduos fósseis, animais e vegetais, tá? Bem, esse nosso óleo que nós temos aí, né, ele é considerado pesado através das normas internacionais, normas americanas, tá? Pelo índice de API, né? Que significa, no caso, American Institute, tá? De petróleo. Então, ele faz uma relação de quanto menor o índice de API, maior o grau, né, seria mais pesado esse óleo, tá? Com relação aos danos causados com esse óleo, bem, esse óleo ele foi derramado em alto mar, a mais ou menos 600 quilômetros de distância da costa. Esse óleo, ao se impregnar com sal, ele forma um pinche, uma massa mais densa. Lembrando que a formação do óleo ele é formada através de um processo que envolve também a questão microbiana. Então esse óleo, ao ser lançado no mar, forma uma camada de uma biomassa. Essa biomassa, ao chegar próximo da zona de quebra do mar na praia, ela recebe uma oxigenação e essa oxigenação faz uma difusão desse óleo e liberando exatamente compostos extremamente tóxicos. Esses compostos são os BTEX. Esses compostos chamados BTEX são as partes aromáticas desse óleo, né? Formado por benzeno, tolueno, xileno, tá? Que são extremamente tóxicos, não só para os seres humanos, como toda a fauna marinha existente presente no local, né? Complementando desde os plânctons, tá? Até seres aquáticos maiores, né? Por isso que é de extrema perigosidade a manipulação, né, e o contato direto com esse óleo, né? É preciso que exista um monitoramento, que ocorra um monitoramento constante desse acidente, porque não é só a remoção desse óleo, principalmente na região do estuário, que simplesmente nós vamos nos livrar do nosso problema. É preciso, sim, continuar monitorando, continuar verificando toda a vida marinha e fazendo a checagem, né, da quantificação através de análise química, com um equipamento de cromatografia, né, que são análises complexas, dessa água e de todo esse biótipo que nós estamos envolvidos, né? A nossa professora agora, Alciane, vai falar mais um pouco, né, sobre esses impactos. Então, muita gente está ouvindo. Boa tarde, desculpa, alunos, boa tarde. Meu nome é Alcione, como a Raíssa já apresentou, e o professor Heraldo. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os impactos. Mas afinal, o que é impacto, né? A gente muito está escutando sempre nos telejornais falando, mas o que será impacto? Então, impacto é qualquer alteração ou modificação realizada
né, no meio ambiente, seja ela maléfica ou benéfica. Nesse caso do desastre ambiental, a gente só está conseguindo visualizar os efeitos negativos que ele está trazendo para o ambiente, né? E a gente não consegue calcular o quanto esse desastre vai afetar futuramente, né? Seja nos aspectos sociais, econômicos e ambientais, tá? Falando um pouquinho para vocês sobre os impactos sociais, a gente vê o quanto das pessoas estão envolvidas, né, nesse processo. Então, foi mudada vamos dizer assim, a cultura recentemente, assim, né? Todos foram se envolver, se engajaram nessa ação para tentar minimizar esses efeitos desse impacto. A gente viu o caso até do menino que ficou bem conhecido numa imagem, não sei se vocês viram, professores, que era dele todo coberto de óleo e ele estava usando como EPI, como se fosse proteção de saco de lixo. E ele, 13 anos, ele disse que no pensamento dele foi uma tristeza, porque ele vê que a mãe tem um bar, um restaurante próximo à área, ali no Cabo de Santo Agostinho, e ele, para tentar ajudar a mãe, né, não perder o seu sustento, foi ali, se jogou naquela água para tentar retirar aquele resíduo, tá? Por mais que se tenha boa vontade, a gente não pode esquecer desse risco. Porque aí essa criança e todas as pessoas que estão se envolvendo sem os equipamentos de proteção individual, elas estão se expondo, suscetíveis a adquirir várias doenças. Então pode ser uma intoxicação aguda, né? Que aí vai vir só a questão de uma dor de cabeça, uma sonolência, pode ser uma tontura, uma náusea, ou até uma intoxicação crônica, que aí vão ser uns efeitos que vão permanecer por mais tempo ou aparecer com o longo do tempo, tá? Que a gente pode falar no caso mais grave seria o câncer. Dos impactos econômicos, a gente observa que está tendo muitas pessoas que sobrevivem do litoral, do Nordeste, né? Estão perdendo a sua fonte de renda. Então essas pessoas, elas estão perdendo, seja os pescadores, seja as marisqueiros, seja também a população hoteleira, né, que tem hotéis próximos, que tenham pousadas próximas, os guias turísticos, porque essa área está totalmente contaminada. Então, assim, como é que você vai dizer que está um ambiente adequado para a utilização e esses pescados, eles podem também estar contaminados e, consequentemente, a gente se alimentar desse produto, dessa mercadoria, a gente vai estar se intoxicando, tá? E aí a gente vê os impactos ambientais, que aí vai afetar, né, desde a fauna, a flora, a contaminação da água, a contaminação dos sedimentos, né? Então a gente tem que fazer um manejo adequado para a verificação desse resíduo. A gente sempre preza, né, a segurança do trabalho pela prevenção, para que não tenha esse risco de acontecer um derramamento desse. E agora a gente tem que fazer as ações de mitigação, mas que essas ações sejam feitas de forma adequada, para que não coloquem em risco a vida da população e essas pessoas que hoje, né, estão tendo mais o prejuízo, vamos dizer assim, que sobrevivem disso. A Raíssa até estava conversando comigo, estão recebendo agora um seguro-defeso. Um seguro-defeso, né? Exatamente. E aí para ampliar isso para todas as pessoas que estão se envolvendo, né? Está sendo estudado. E aí a gente verifica também a questão da intoxicação. Ao fazer a realização da coleta desse produto, desse resíduo, a gente viu muitas imagens de pessoas, como eu falei do exemplo do Everton, utilizando EPIs que muitas vezes não eram adequados, né? A gente via, usa o equipamento de proteção individual e está tudo certo. Porque na verdade, Alce, o EPI ele só ameniza o impacto, né? Essa é a última medida que deve ser tomada. Na verdade, ele não vai impedir que a gente fique lesado de alguma maneira, mas ele vai amenizar aquele risco, né? Então, pode continuar. Não, eu acho que isso é importante, porque a gente vem sempre assim com os alunos de segurança do trabalho falando, né, que o EPI realmente é a última medida, né? Então, primeiro nós temos as medidas preventivas, né? Ou seja, de proteção coletiva, as administrativas, para por último a gente ter a medida de proteção individual. Então, nessa situação também é uma situação que é bastante relevante a gente dizer, né? Que realmente, assim, todo mundo quer ajudar, mas a gente ainda não sabe quais são as causas que podem vir, né, posteriormente. E é bom lembrar também que não é porque a gente está olhando o ambiente, né? Eita, essa praia já foi totalmente limpa, eu não estou vendo resíduo ali, vamos dizer assim.
Então já está própria para uso? Não, a gente precisa ter um monitoramento desse sedimento, porque podem ter ficado fragmentos, tá, nessa areia. Então tem que ter um monitoramento desse sedimento, tem que ter um monitoramento da qualidade da água, uma vez que ainda temos resíduos que podem estar submersos, né, uma grande proporção, existe uma grande probabilidade. E aí esses resíduos submersos, eles podem vir à tona ao decorrer da mudança de maré, tá, das correntes marítimas. Então a gente precisa também ter esse cuidado de não estar realizando, né, a alimentação desses alimentos que provêm do mar das áreas afetadas, como também, que faltou falar sobre o risco ambiental na área de manguezais, por exemplo, que ele é um estuário, então ele serve de berçário para várias espécies. Exatamente, tá? muito importante. Isso. E aí as raízes de mangue, das árvores de mangue, elas são consideradas como raízes respiratórias. Então a gente vê que elas estão todas contaminadas e isso consequentemente vai acabar trazendo a mortandade desse local, desse ambiente. Então o prejuízo do desastre ambiental é muito grande, assim, pelo que a gente está vendo, pela grande proporção e extensão que se teve. Então ao utilizar os equipamentos de proteção, tem que verificar se esse está correto para o uso. A gente viu muitas pessoas usando luva cirúrgica e a luva cirúrgica não é apropriada para isso. Máscaras de pó, né? E aí você tem que ver as máscaras apropriadas para a respiração em relação ao produto químico, né? Para evitar. Como também o equipamento, a proteção do corpo inteiro, tá? Então existem macacões químicos, né? E aí ele proporciona para você não ter o contato nenhum da substância com a sua pele, né? As botas de PVC, as luvas, tá? E também lembrando que, como a professora Erika falou, o EPI é a última medida. A gente tem que lembrar da equipamento de proteção coletiva, né? Então, usar o mínimo possível para a pessoa ter a exposição desse produto. Seja utilizar mantas absorventes, utilizar pá, carrinhos de mão, para não tentar ter esse contato próximo ao produto. As barreiras de contenções também, né? Isso, e lembrando que todos esses equipamentos, tanto o EPI como o EPC, eles precisam ser certificados, tá? Tem os seus certificados que são próprios para esse tipo de atividade. Com relação à gravidade desse tipo de acidente que nós tivemos, né? Aqui no Brasil nós não tivemos nenhum acidente com essa dimensão, mas eu lembro a vocês que dentro da indústria de petróleo e gás, né, principalmente com questão de prospecção de petróleo no mar, né, já tivemos acidentes de proporções bastante grandes, como o do Golfo do México, né, que foi um acidente onde fizeram uma perfuração no fundo do mar, em um poço de petróleo, e esse não conseguiram conter a sua vazão, né? A questão do ambiental, do desastre ambiental, é algo assim lamentável e que tem que realmente ter um plano, um projeto, um monitoramento, né? A questão do estuário que nós comentamos, né? Existe ali uma reprodução de microbiana muito intensa. E essa reprodução microbiana, né, ela poderá simplesmente começar a desencadear a liberação de gases tóxicos, né, a própria lama em si, né, o gás como gás sulfídrico, que é extremamente tóxico, né, a questão do contato, né, do benzeno, os aromáticos, você consegue se contaminar através das vias aéreas, através do contato com a pele, né? E então tem que existir também uma certa, digamos assim, observação e monitoramento com as pessoas que tiveram contato direto com esse material, tá? É um material de alta perigosidade, material que contém elementos, inclusive elementos bastante tóxicos, como mercúrio, chumbo, como eu já falei, o cromo, né, vanádios, tá? E ele simplesmente se dilui, gente. Quando ele está em contato com a parte mais baixa da praia, ele se dilui e forma outras substâncias, e essas substâncias vão persistir no oceano, no mar, durante um bom tempo. E isso vai ter uma causa, uma consequência
em termos do ecossistema marinho, de prejuízo do ecossistema marinho, incalculável. Tá? Uma das minhas maiores preocupações, não só como monitorar esse acidente, como a monitorar e manipular, fazer o manejo, a remediação desse material, tá? De como vai ser destinado esse material. Porque os impactos eles estão atingindo esses impactos negativos, desde os plântanos aos seres mais complexos, né? Que a gente está observando. É verdade. Pois é, então, diante de toda essa problemática que nós podemos perceber aqui nesse bate-papo, a gente vê quanto é que está sendo importante, né, a gente dedicar nesse momento atenção quanto ao nosso ambiente, quanto à nossa saúde, quanto essas medidas que agora nesse momento serão corretivas, porque uma vez que a gente não teve a parte preventiva, agora a gente vai se deter à medida corretiva. Não é isso? Nós temos algumas perguntas, né, dos nossos alunos. Inicialmente eu não me apresentei, né, até esqueci, fui direto para a nossa temática da ansiedade, da gente poder, né, debater aqui um pouco. Eu sou coordenadora do curso Técnico Segurança do Trabalho EAD, né, meu nome é Raíza Reni, sou engenheira de pesca, especialista em segurança do trabalho, também sou assistente social e sou graduanda em saúde pública, né, estou na área da saúde também e essa é uma grande preocupação nossa. Né? Então aqui a gente vai, posso passar para as perguntas? Sim. Nós vamos passar algumas perguntas dos nossos alunos que estão online. A Alexandra pergunta para os nossos professores quanto tempo esse óleo pode durar no oceano. Fica essa pergunta para vocês já irem pensando. E o Bruno, esse óleo está sendo despejado onde? Qual é o direcionamento? A logística, né? Caberia mais para o curso de logística, mas a gente também pode dar uma iniciaçãozinha. Então eu vou deixar as duas perguntas para vocês. Sobre a primeira, se quiser, professor Heraldo, quer responder? Já estou repassando. Bem, gente, é o seguinte, com relação a quanto tempo esse óleo vai persistir no mar, é uma pergunta que nesse momento a gente fica um pouco numa interrogação. Bem, o que pode acontecer é uma ação, né? A princípio, a ação da natureza conjunta, tá certo? Isso envolvendo os micro-organismos, isso envolvendo a ação solar pela fotorradiação, tá? A temperatura, a ação do calor, tá? Então você vai ter aí a quebra dessa fragmentação desses componentes até os chamados radicais livres, tá? E esses radicais livres, eles tendem a voltar para o meio ambiente, tendem a voltar para a sua composição natural, já que eles são parte da natureza. Só que da forma que ele está de uma forma agregada, formando um composto extremamente tóxico. Então pode levar alguns meses, alguns anos, algumas décadas. O monitoramento terá que ser constante, tá? Segue o alerta. Durante esse período, tá? Existe uma resolução do CONAMA que estabelece o percentual desses compostos específicos, quantos ppm especificamente essas águas deverão conter. Então, enquanto não tiver uma liberação de um órgão de fiscalização como a CPRH ou o IBAMA, tá certo? Com relação ao teor desses resíduos, cabe o alerta de prevenção, de não ingerir essa água, não tomar banho, não consumir esses tipos de alimentos, pelo menos por um determinado período. Tá? Estamos ainda em um período que é um período onde temos uma maior insolação. Tá? Então, os aromáticos, eles tendem a se volatilizarem mais rápido com essa questão. Tá? E os demais elementos, as frações mais pesadas desse óleo, tendem a ficar um pouco ainda no estuário e uma ação conjunta de bactérias do tipo redutora de sulfato, bactérias precipitantes do ferro, bactérias aeróbicas e anaeróbicas, por exemplo, que deverão consumir esses
esse óleo, essas partículas, exatamente, tá? Fragmentando elas até a formação de radicais livres que ficarão mais fácil para ser eliminado pela própria natureza, enfim. Então, assim, de forma bem objetiva, de 20 a 30 anos, professor, para a decomposição desse óleo no fundo do mar, seria? Olha, seria meio imprudente dimensionar o tempo, tá? Uma vez que a gente não sabe a questão também da quantidade, de como exatamente. Mas fica bem claro que o monitoramento deverá ser constante, tá? E ele deverá ser, poderá levar, né, até um mês, 2 meses, até anos, né? Décadas. Décadas, né? Exatamente. Certo. Aí o Bruno então pergunta assim: esse óleo está sendo despejado onde? Então, é uma pergunta muito interessante, né? Mas nós vamos ter outra live, né? Isso. Com o pessoal de logística e eles vão explicar bem direitinho para onde está sendo encaminhado esse tipo de resíduo, né? Agora, a gente já adianta a vocês que já existem pesquisadores, né? Tentando solucionar esse tipo de problema, né? Mas o pessoal de logística vai esclarecer bem para vocês para onde esse tipo de resíduo está sendo levado. Perfeito. Vamos lá. Então o Alex do Instagram está perguntando para a gente assim: quais as melhores formas de ação de retirada desse óleo antes de chegar nas praias? Qual é a melhor maneira de se retirar antes que chegue até aquela parte da praia onde os voluntários, os trabalhadores, enfim, estão tendo acesso? Vai ser a questão do monitoramento, seja da Marinha, né, que tem como ver a questão das imagens, mas a gente deixa claro que muitas vezes esse óleo ele veio submerso e já emergiu na área das praias. Então, assim, fica muito difícil a gente dizer o momento exato, vamos dizer assim, né, pro aluno. Eu acrescentaria algo melhor, assim, em relação a como seria tratar. Bem, de conhecimento das petroleiras, né, de como se remover esse tipo de óleo, esse produto. Esse produto em alto mar, você pode simplesmente fazer uma barreira de contenção, depois succionar através de bombas manifolds para tanques de trifásicos. Esses tanques trifásicos, tanto na vertical, tanto na horizontal, servem exatamente para a remoção de gases, óleos e água. Essa água pode ser tratada, verificar a questão da checagem microbiológica dela, e quando ela tiver com 95% de remoção total desse óleo, através de análise de cromatografia gasosa, né, você pode devolver essa água ao mar. Né? E esse óleo ficaria retido exatamente em tanques para uma posterior destinação. E lembrando que essas barreiras, né, que o professor Heraldo falou, ela pode ser tanto cordões, né, como também mantas. Existem vários tipos de materiais, vamos dizer assim. Perfeito. Várias formas. Ótimo. Então vamos lá agora para os nossos alunos do Facebook. Paulinho Araújo pergunta: existe alguma substância que facilita a remoção do óleo, seja em animais ou na própria água? Bem, sim. Ultimamente tem se trabalhado bastante com biocidas ou biosurfactantes ou biodetergentes, tá? Mas lembrando que quando você incorpora um material diferente ou uma substância diferente ao meio, você está comprometendo todo esse meio. Então, se você adiciona ao meio uma quantidade, um teor muito grande de uma determinada substância para conter outra, você está comprometendo todo o sistema. Então, se eu coloco biosurfactantes ou biodetergentes ou biocidas, tá, para fazer uma contenção desse óleo, eu vou estar matando também toda a minha biovida que está no local. Então, eu não estou resolvendo o problema, eu estou comprometendo todo o sistema como um todo. Isso. Perfeito. Então, a nossa quinta pergunta para a gente poder estar finalizando a nossa live nesse momento é: quais os riscos para as nossas praias e para a vida marinha? Acho que vocês já falaram, né? Poderia fazer um fechamento para a gente poder entender melhor essa questão. E aí fica toda a questão dos impactos, né? Toda a vida marinha, como eu tinha falado antes, acho que a pergunta foi logo depois, que ela vem desde os plântanos até os seres mais complexos.
todos os seres ali existentes, eles estão sendo impactados, eles estão tendo o contato com esse produto e estão tendo como é que eu posso dizer? Um impacto. Um impacto que vai prejudicá-lo e a gente não tem como disseminar, difundir qual é esse nível desse impacto, né? Se vai ser uma pequena proporção ou uma grande proporção. Até porque tá bastante, quanto tempo. como ainda está acontecendo, está muito recente, a gente ainda está se aprimorando, a gente ainda está conhecendo a situação, né? Quando a gente acha que vai acabar, então já aparecem novas localidades. Até porque, segundo alguns estudiosos, eu estava lendo hoje de manhã, né? Segundo alguns estudiosos, disseram que 40% do todo o óleo que foi liberado é o que a gente está conseguindo ver na nossa costa. Então, muito provavelmente, 60% ainda está submerso. Então, a gente ainda vai ouvir falar muito sobre essa temática, né? E muito provavelmente a gente ainda vai ter mais algumas lives para a gente estar debatendo aqui. Muitas pesquisas estão começando a serem desenvolvidas a partir dessa situação, desse desastre ambiental. Seja a questão de como retirar esse resíduo da área de manguezais, que tem poucos trabalhos, seja da questão dessa quantidade, né? Porque a gente vê que na indústria em si, como o professor Aldo falou, pode sempre, a equipe petroleira sempre está preparada, vamos dizer assim, né, para esse tipo de emergência, mas essa grande proporção foi que pega desesperado, né? De surpresa. Infelizmente, né? Então, gente, a gente queria agradecer, né, a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer a presença dos nossos professores, nossos mestres, doutorandos e doutor também, e não posso esquecer, né? E assim, a gente fica muito agradecido por estar junto com vocês aqui. A gente gostaria que você desse aquele like legal para que a gente possa sempre estar fazendo as nossas lives. E aí a gente vai se despedindo aqui nesse momento, né? E agradecendo mais uma vez a presença de todos, e você possa também estar junto conosco nas próximas lives. Até logo. Até logo, gente. Tchau, tchau. Prazer.